Matheus, eu queria começar perguntando para você o seguinte: o seu setor, junto com o setor de entretenimento, junto com o setor de hotelaria, foi um dos mais atingidos com essa pandemia, com as medidas tomadas para a contenção da pandemia. Eu queria saber de você, para começar a conversa, você acha que era necessário esse grau de cuidado que os governos tiveram, esse grau de lockdown, essa coisa toda, ou poderia ter sido uma coisa um pouco menos pesada e igualmente eficiente? Dizendo das restrições de tentativa de isolamento social com restrições para os comércios. Isso. Contundente não precisava. Eu acredito que no começo da pandemia houve uma histeria de dificuldade de entender o tamanho do problema, e as medidas foram drasticamente muito mais pesadas do que elas precisavam ser feitas. A gente pontuou isso, né? A associação pontuou isso desde o começo. Então, só para ter uma ideia de como foi mal feito, ao nosso entender, não só aqui no Brasil, ou no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro, como foi mal feito, os protocolos que a gente desenhou em março, Campinas soltou protocolos de distanciamento de mesas de 1,5 metro, de redução da capacidade, de álcool gel, de usar máscara na hora de levantar para ir no banheiro e voltar, de usar luvas para você se servir no buffet, aparador salivar, enfim. A grande maioria dos protocolos que hoje estão sendo utilizados e falando que é seguro, a gente fez isso em 20 de março, com 10 dias de pandemia, com acho que 8 dias com 2 dias, 1 dia de fechamento do comércio em Campinas. Então, se hoje é seguro, por que ele não era seguro lá atrás? Então, é um contundente não. Foi o pessoal, as autoridades no mundo inteiro, elas foram replicando medidas que foram tomadas sem conhecimento técnico e elas foram só aumentando. Isso, depois de um certo tempo, virou uma questão não mais de saúde pública, e sim uma questão mais ampla, que aí a gente pode falar de decretos que botaram calamidade pública, que tiraram licitação, que tiraram, enfim, N questões aí muito mais profundas do que só a questão da saúde, que foram financiadas pelo sacrifício dos pequenos comerciantes, e aí muito especificamente dos comerciantes do setor de bares e restaurantes, turismo, música, pessoas músicos, enfim, junto com a gente tem uma leva aí de profissionais que até hoje estão sofrendo e não tem horizonte de se recuperar. A gente está agora praticamente há um ano nessas medidas de contenção. Como é que o seu setor se adaptou? Como é que as pessoas fizeram para sobreviver? Primeiro a gente precisa pontuar que 30% do setor não sobreviveu. Então, das 15 mil empresas que existem na região, aproximadamente 5 mil fecharam. É muita coisa. A hora que você pega os funcionários dessas empresas, aproximadamente 30 mil foram demitidos, quase 50% do nosso setor foi demitido. E aí você pega os 3 familiares dessa família, mais os empregos indiretos que tem no nosso setor, está falando da ordem de 400 mil pessoas impactadas só pelo setor de bares e restaurantes, numa região de 3 milhões de habitantes. Então é muito difícil. A gente fala, como a gente se adaptou? Metade não conseguiu se adaptar. Metade acabou caindo pelo meio do caminho. A outra metade, vamos falar assim, dos profissionais, todo mundo foi criando alternativas. Então eu fiquei sabendo ontem de um chefe de cozinha que fez 8 horas de curso para aprender a arrumar celular. E virou consertador de celular. E era um cara que era chefe de cozinha, com emprego garantido, com benefícios, com uma estima do seu trabalho, um cara respeitado. O cara hoje virou consertador de celular. Não estou tirando nem um pouco o mérito disso. É um super mérito, um cara que saiu de uma coisa e foi para aprender outra coisa e está sobrevivendo quanto a isso. Mas o setor ele foi se delapidando e se desmontando, vamos colocar dessa maneira. Hoje, quem está aí, que está completamente endividado, está com uma dificuldade tremenda de ver um horizonte e com muito mais chance de quebradeira. Agora a gente está num momento extremamente complicado, onde ninguém mais tem caixa, todo mundo já gastou suas economias, todo mundo fez o que pôde para manter empregos, né? A gente no começo da pandemia até agora, todo o nosso trabalho foi, cara, não vamos
sair demitindo e fechar as portas, vão tentar sobreviver e pedir auxílios para o governo federal, estadual, municipal, para a gente manter. Então hoje o nosso horizonte é muito difícil e por todas as contas que a gente já falou, 2021 é um ano só de recuperação, é um ano que, cara, a gente não vai tirar o nariz debaixo da água, a gente vai simplesmente abaixando o nível da água para começar a ficar estável e só começa a ter resultados no meio de 22. Então é um ano perdido para a nossa classe pelo tanto de prejuízo que a gente acumulou nesse período de pandemia. Você citou que vocês pediram ajuda para os governos. Ela veio para vocês? No começo da pandemia veio, a gente teve um trabalho muito forte, aí a Brasel atuou muito forte no governo federal, no desenho da MP 936. Então quando a gente viu que o negócio estava complicado, a gente foi falar com o Paulo Guedes, foi falar com o presidente Bolsonaro e conseguiu mostrar para eles que iria ter os fechamentos, os lockdowns municipais, estaduais, que naquela época ainda era inconcebível. Naquela época a gente, por exemplo, aqui em Campinas, estava imaginando que a gente ia trabalhar com 30% da capacidade e ia passar. O primeiro decreto municipal da cidade dava 30%, depois o Estado veio, cancelou e fechou os estabelecimentos, que foi essa loucura que eu estava comentando no começo. Então veio esse auxílio, que era um auxílio de redução da jornada de trabalho, já que eu vou ficar um período fechado, eu deixo meu funcionário em casa, não o demito, e o governo paga o salário dele, porque ele tem que manter a renda dele, senão ele não se sustenta. Então essa foi a principal auxílio que veio para o governo. Teve um segundo auxílio que foi o Pronamp, que foi uma linha de crédito que ajudou pequenos, e aí entra várias questões que a gente viu acontecer. Muito se falou, pouco se entregou. Então teve muito banco falando que ia fazer A, que ia fazer B, que ia fazer C. Na hora que você via lá, era só para os amigos, era só para quem tem um credit score perfeito, para quem não tem nenhum problema de pagamento, de atraso de pagamento, CND positiva, enfim. Então, essas ajudas elas travaram muito. O Pronamp, quando ele veio num segundo momento, teve o primeiro momento que travou nos bancos, no segundo momento conseguiu liberar, e ele atingiu grande parte, mas dos pequenos, mas foi muito pouco auxílio. Então a gente entende aí que nem metade do público que precisava conseguiu atingir essa linha. E dali para frente começou as ações pontuais. Então cada estado conseguiu tentar se resolver. Aqui em São Paulo não teve ajuda nenhuma do estado com relação a, por exemplo, redução de ICMS, pelo contrário, agora está aumentando o ICMS, vai ser uma pauta boa para a gente conversar. Redução de IPTU a gente não teve nas cidades, redução de ISS a gente não teve nas cidades. Então, quem conseguiu sobreviver foi na raça mesmo. E se essa pandemia não acabar logo? O que vocês vão fazer? Porque assim, a gente está vendo, primeiro precisa ter a vacina, agora tem a vacina, mas estão surgindo variantes que a vacina dizem que não imuniza. Isso pode se tornar uma coisa interminável, até que o vírus complete o ciclo de existência dele, que é assim mesmo, de altos e baixos, até ele virar uma coisa endêmica, ao invés de pandêmica. Se continuar, por quanto tempo mais vocês aguentam? O que mais dá para fazer? Qual a perspectiva que vocês têm, se durar mais um ano, ou 2, ou 3, não sei? Vamos trazer a pergunta para o contexto atual. Se durar mais uma semana, não é mais um ano. Se a gente ficar uma semana fechado, como o Dória fez aquela fase, que até eu estou apelidando de colorê, que no sábado, na sexta-feira, na hora do almoço, a gente estava na laranja, na sexta-feira, às 8 da noite, a gente estava na vermelha, no sábado, a gente estava na amarela. Então, primeiro que, cara, um empresário, ou qualquer pessoa que passe planejar precisa ter um horizonte, aí não tem horizonte. Então, na semana anterior estava fechado, nessa semana abre, na próxima fecha. Então, assim, se a gente ficar uma semana fechado, que seja uma semana fechado, acabou o setor. Nossa, Matheus, mas acabou o setor. Então, você pode pegar aí, a gente tem a totalidade dos associados que a gente tem, que representam a nossa associação aqui, 100% fala, eu não vou conseguir pagar os salários. E agora não tem ajuda do governo. Então essa que é a grande questão. Quando a gente ficou fechado o período,
ficou lá só no delivery durante 4 meses, que não paga a conta, que dá 15%, estourando 20% de faturamento, a gente ficava com 20% dos funcionários na casa e 80% ficava descansando, modo de dizer. Mas ele recebia o salário dele e a gente pagava só 20%. Agora não, a gente estava vendendo 20% e tem 100% da folha para pagar. E pior, como a gente pegou esse benefício do governo, deu estabilidade para os funcionários. Então, se eu demitir um funcionário hoje, eu tenho que pagar toda a rescisão dele e pagar 6 meses de salário de multa. Aí, esses 6 meses de salário de multa, que eu não tenho dinheiro para pagar, por isso que eu estou demitindo ele, eu não pago o salário que eu estou mantendo. Então, hoje, uma semana de fechamento, mas é uma semana. Uma semana no nosso setor é crucial. Se a gente voltar lá para trás, na época quando teve a greve dos caminhoneiros, quebrou 10% das empresas por causa de uma semana, de 9 dias de greve dos caminhoneiros. Porque a gente vive num ciclo financeiro de 13 dias. Então a gente precisa desse faturamento para pagar o 14º dia, senão não tem dinheiro para isso. O nosso mercado é um mercado que tem pouco fluxo de caixa. Então, na hora que isso, eu estou falando de gente que sabe fazer fluxo de caixa, que a grande maioria não é. 80% do nosso setor é a tia Maria que faz ovo empanado, que tem o filho trabalhando e a filha na cozinha. E é isso aí. E aí, a hora que ela fala, pô, mas eu preciso pagar salário, eu preciso pagar o almoço que está aqui. Aí toma uma trabalhista e acabou o negócio. Então, uma semana acaba o setor. Então, o principal agora, o que a gente precisa fazer para conseguir ter um horizonte? E aí pensar um ano, esperar essa pandemia passar, esperar que não venha uma outra pandemia política, porque isso aqui foi uma pandemia política e de saúde, não foi uma pandemia de saúde. Mas vamos falar que apareça uma outra pandemia política daqui a 2, 3 anos. Então é isso que a gente precisa, como empresário, como cidadão, como pessoas que tentam fazer o bem nesse país, pensar, cara, a gente precisa criar mecanismos que não aconteça o que aconteceu. A gente for pegar aí durante essa pandemia, tem mais da metade dos setores econômicos lucrou absurdamente na pandemia. E um pedaço, quase a metade, apanhou, sofreu. Então, teve uma turma que pagou essa conta e uma turma que ganhou essa conta. Isso aqui precisa ser remediado. Então, isso aqui precisa ser considerado e colocado na conta. Peraí, este setor foi o que mais sofreu demasiadamente e desequilibradamente, ele precisa ser ressarcido. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é não pode mais ter essas medidas drásticas que começaram lá atrás, erroneamente, e achar que isso vai dar resultado. Então, achar que fechar o final de semana no final do ano e não deixar a população ir no bar e no restaurante que respeita a regra, vai fazer o pessoal ficar em casa? É loucura. Brasileiro, no Réveillon, ficar em casa, sem fazer nada, sentado 3 pessoas em casa, na sala de casa, cada um num canto, e fala, gente, não se aglomera em casa, é só 6 pessoas. E a própria autoridade que manda fazer isso, pega o jatinho e vai curtir o Réveillon dele em outro lugar. Ou o prefeito da cidade vai assistir jogo de futebol no estádio, para convidados. Então, não tem cabimento a decisão. E não tem liderança nenhuma, porque pelo menos o que eu aprendi com meu pai, com meu avô, é liderança por exemplo. Você dá o exemplo do que você faz. Então, o primeiro ponto é, não pode ter mais esse tipo de coisa. Então, ou seja, se a gente tiver que, se puder fechar o negócio para cuidar dessas coisas, a gente vai continuar nesse mar sem rumo e você vai ver que um monte de gente vai desistir de fazer negócios no país. Acho que a primeira coisa deveria ser proibido fechar o negócio para isso. Eu acho que tem que ter regra de distanciamento. Cara, tem que ter um mínimo de protocolos para segurar uma possível pandemia, uma possível extensão dessa pandemia. Mas tirar o direito do cidadão de ganhar o seu sustento honestamente trabalhando, deveria ser inconstitucional, minha percepção. E a segunda, que é para frente, desculpa, mas a autoridade não pode ser do prefeito da cidadezinha que acha que fecha o que faz, ou não sei o quê, nem do governador, não. Tem que ser um negócio bem pensado. Não dá para falar que tem um comitê Covid de médicos e não tem um sociólogo lá dentro, não tem um economista lá dentro, não tem outras coisas que impactam no tratamento, não tem um estatístico lá dentro. Até hoje, cadê a estatística que fala que bares e restaurantes são os principais condutores do vírus? A única que eu tenho conhecimento é de Nova York, 16 mil casos de contaminação estudados. Dos 16 mil casos estudados pelo Comitê Covid-19,
de Nova York, que tem não só médicos, tem outras, é multidisciplinar. Desses 16 mil, 75% da contaminação foi em casa ou em eventos clandestinos. Foi fazer uma festa. 1,4% foi em bares e restaurantes. E o nosso setor é o primeiro que é fechado.